meu querido amigo Marco António Costa, meu caro Álvaro Castelo Branco, presidente digital do CDS e um grande amigo meu também, meu caro Virgílio, autarcas, deputados, militantes dos dois partidos, acima de tudo, minhas amigas e meus amigos, porque é assim como sinto aqui convosco hoje. Eu não combinei com o Marco António a minha intervenção, mas eu sei que não vão acreditar, porque eu queria começar exatamente por um ponto que o Marco focou muito bem. Se há distrito em que, efetivamente, com as diferenças que existem entre os dois partidos, com as diferenças que existem, muitas vezes, de pensamento, a coligação funcionou e funcionará sempre, efetivamente, de forma exemplar, estabelecendo efetivamente um exemplo para todos os outros distritos do país, é no Porto. E é exatamente por isso que, para mim, é uma alegria tão grande poder estar aqui hoje convosco, para discutirmos, para falarmos daquele que eu acho que acaba por ser o tema mais importante que nós temos pela frente. Como é que continuamos a recuperar Portugal? Como é que voltamos a colocar Portugal numa rota de criação de riqueza, numa rota de crescimento, numa rota de investimento, numa rota de criação de emprego? E isso é o mais importante que alguém da atual maioria, alguém dos nossos dois partidos, pode efetivamente fazer. E eu acho que este ano de 2015, significa já, efetivamente, essa viragem e esse novo ciclo. É um ano em que esperamos crescimento económico tal como aconteceu no ano passado. É um ano onde sentimos que, efetivamente, do ponto de vista do investimento, já deixámos para trás os tempos mais difíceis, mas é, acima de tudo, um ano em que nós percebemos que esse crescimento económico é um crescimento económico que nos permite distribuir mais riqueza e criar empregos. Estancar a destruição de emprego que aconteceu em Portugal, mas, acima de tudo, ter mesmo essa capacidade de criar empregos em Portugal. Mas, dizendo isto assim, pode até, para alguns, eventualmente, mais distraídos, ou para outros, eventualmente, não tão sérios do ponto de vista da sua intelectualidade, da sua honestidade intelectual, eu acho que todos aqueles que são honestamente intelectuais percebem que hoje Portugal está francamente melhor do que estava em 2011. Eu concordo com todos aqueles que nos dizem que hoje, em 2014, em 2015, Portugal está francamente melhor do que estava há uns anos atrás. Mas eu acho que é importante nós podermos fazer aqui um brevíssimo exercício retrospectivo, mas também prospectivo. Retrospectivo no sentido de sabermos de onde partimos, onde chegamos, e prospectivo no sentido de sabermos o que é que queremos continuar a fazer. E se me permitissem, eu queria só muito rapidamente lembrar-vos também um pouco aquela que foi efetivamente a nossa herança, aquilo que nós recebemos em 2011, nesse sentido de onde é que efetivamente partimos em 2011. Portugal tinha em 2011 um seríssimo problema de dívida e um seríssimo problema de déficit nas suas contas. Lembram-se que no ano de 2010 chegámos a ter um déficit de 11,2%. Tínhamos uma dívida que crescia e que cresceu exponencialmente. Para se ter uma noção, nos últimos anos da governação do Partido Socialista, a dívida cresceu mais de 40 pontos. E só agora, só em 2015, é que finalmente vai começar a ter uma trajetória que é uma trajetória descendente. E isso é francamente importante. Ao longo deste período, chegámos a pagar juros da nossa dívida de 12% a 15%. Hoje, relembro-vos, os juros da dívida portuguesa a 10 anos estão abaixo dos 2%, estão na casa dos 1,8%. E tínhamos, convém também que o lembremos, um seríssimo problema de reputação internacional. Eu sou daqueles que não se esquece que, em 2011, toda a gente punha Portugal ao lado dos que não eram cumpridores. Toda a gente punha Portugal ao lado de um conjunto de países dizendo que Portugal não iria conseguir. Eu sou daqueles que têm memória e ainda me lembro de ver o Presidente dos Estados Unidos da América dizer que a América não era nem a Grécia, nem Portugal. Em 2011, fomos forçados, de mão estendida, a pedir ajuda à Troika, agora, para ser correto, às instituições que antigamente se chamavam Troika, de pedir ajuda, de pedir dinheiro emprestado e, nesse sentido também, perder uma parte com significado da nossa soberania. Hoje,
em 2015, estamos de novo de cabeça erguida. Recuperamos plenamente a nossa soberania e a nossa independência, como elas devem ser entendidas num país soberano, membro de pleno direito da União Europeia. Fizemos as nossas contas e até pedimos a antecipação de reembolsos, nomeadamente ao FMI, poupando juros e, nesse sentido também, equilibrando ainda melhor as nossas contas de Estado. E se repararem, Portugal teve, como sempre defendemos, um só resgate, um só empréstimo, um só memorando e, já agora também, uma só troika. Portugal saiu do programa de ajustamento no primeiro momento possível que teve. Portugal não teve de socorrer de uma linha cautelar, de um programa cautelar. Tivemos o que muitas vezes era chamada a saída limpa e, acima de tudo, conseguimos contrariar a ideia de quem defendia que Portugal precisava de mais tempo e de mais dinheiro. Porque quem defendia que Portugal precisava de mais tempo e de mais dinheiro também tinha de dizer que Portugal, nesse sentido, precisava de mais troika. Hoje, em 2015, podemos dizer que estávamos certos na opção que fizemos, que estávamos certos no caminho que trilhamos. Aliás, reparem outros exemplos que temos na Europa de outros países que terminaram um primeiro resgate para entrarem num segundo resgate e agora estão muito mais próximo de um terceiro resgate, sequer do que sair do segundo resgate em que se meteram. Hoje, Portugal consegue-se financiar com uma taxa de juros abaixo dos 2% nos juros a 10 anos. E, para aquelas pessoas que dizem que isso é, acima de tudo, mérito de um conjunto de instituições, nomeadamente da política do Banco Central Europeu, eu lembro-vos que outros países que estão também na zona euro têm de juros da dívida a 10 anos quase 10%, como é, por exemplo, o caso da Grécia. Nesse sentido, Portugal, que é um país com 900 anos de história, e como qualquer país com 900 anos de história, é sempre orgulhoso do seu passado e cioso do seu futuro, foi colocado numa situação que é, objetivamente, uma situação de vexame, vexatória, mas que conseguimos hoje, felizmente, ultrapassar. E ultrapassámo-la com muitas dificuldades, nomeadamente também com dificuldades até da hipocrisia institucional das lideranças de algumas instituições, lembro-me, por exemplo, do caso do FMI, que diziam uma coisa ao Governo, mas depois permitiam ter os seus dirigentes a dizerem publicamente coisas diferentes. E é exatamente por isso que nós sabemos onde chegamos agora e é exatamente por isso que nós não queremos voltar para trás. Porque voltar para trás é pôr em causa o esforço, o sacrifício, a resiliência de todos os portugueses. Porque foi esse esforço, foi esse sacrifício, foi essa resiliência que efetivamente nos permitiu ultrapassar as dificuldades e libertar-nos da Troika. E Portugal também, ao contrário de outros países, nomeadamente, devo dizê-lo aqui, este governo, ao contrário de outros governos anteriores, escolheu somar a um período de emergência financeira, a um período de emergência do ponto de vista das nossas contas públicas, também um programa de emergência social que pudesse efetivamente dar cobertura a muitos daqueles que são os mais pobres, os mais fracos, os mais desfavorecidos da sociedade portuguesa. Foi exatamente por isso que, num tempo tão difícil, num tempo de tanto controle orçamental, conseguimos sempre que as verbas da área da ação social pudessem crescer. As verbas da área da ação social, da ajuda direta aos portugueses, muitas vezes através das instituições sociais, pudessem crescer. Foi exatamente por isso que, em contraste com o que aconteceu num passado muito recente, pela mão de um outro governo, foi este o governo que descongelou as pensões mínimas sociais e rurais, que em Portugal são recebidas por mais de 1 milhão de contribuintes, mais de 1 milhão de pensionistas. E eu trabalhei muito nessas medidas, mas é absolutamente justo que eu reconheça também o trabalho fantástico que o Marco António, em equipa, com um conjunto de outras pessoas, conseguiu fazer nesse que foi o período mais difícil que nós atravessamos. Mas numa boa pergunta, olhando agora mais para o futuro, em matéria de prevenção de riscos, que vos queria fazer é a seguinte. Quem é que serve melhor a economia portuguesa? Quem é que protege melhor a economia portuguesa? Aqueles que conseguiram, efetivamente, mesmo com muitos sacrifícios, proteger Portugal de qualquer contágio internacional de situações de crise? Ou aqueles que, numa primeira situação de crise noutro país,
recorrem a fazer um conjunto de apelos de solidariedade que nós vemos que têm como única consequência disparar os juros da dívida nesses países e fazer crescer a desconfiança face a esses países. Convém que nós não misturemos o que não deve ser misturado. Só aqueles que querem voltar a uma total irresponsabilidade e a um passado recente é que o podem fazer. Mas para isso, efetivamente, não contem connosco. Porque nós sabemos que tempos de irresponsabilidade têm sempre uma fratura duríssima e altíssima a ser paga, nomeadamente por aqueles que muitas vezes já são os mais fracos e os mais desfavorecidos da nossa sociedade. Mas, perante isto, onde chegamos em 2014 e em 2015? Portugal entrou já num novo ciclo de crescimento económico. Aliás, em 2014 tivemos mesmo o maior crescimento da zona euro. A balança comercial portuguesa, pela primeira vez na história da nossa democracia, pela primeira vez desde o 25 de abril de 1974, foi positiva em 2013 e em 2014, e isso é essencial para nós ganharmos o nosso equilíbrio. 2014 foi o melhor ano de sempre das exportações portuguesas. Portugal foi, aliás, o quarto país em que mais cresceram as exportações, com uma taxa de crescimento 1,8% superior à média europeia. Do ponto de vista do turismo, tivemos um ano recorde como nunca tinha existido. E como há pouco o Marco António dizia, e muito bem, tivemos a capacidade de, do ponto de vista do investimento, ter, em 2014, o melhor resultado desde 1999, 5,2%. Mas ainda nas exportações de bens, 17 dos grandes produtos dos 17 dos grandes produtos que Portugal tem, conseguimos registrar crescimento em 14. E nas exportações dos serviços, dos 20 grandes grupos, conseguimos crescer em 15. O que quer dizer que, efetivamente, há um esforço muito consolidado neste momento em Portugal. E quando olhamos também lá para fora, para um conjunto de relatórios internacionais sobre a nossa competitividade, vemos que Portugal conseguiu ultrapassar 10 países na matéria do investimento e que, em matéria do mercado de trabalho, porque era uma reforma que estava a ser constantemente adiada em Portugal, conseguimos ultrapassar 43 outros países. E isso também é responsável por hoje estarmos a assistir a uma diminuição lenta, mas muito consolidada da nossa taxa de desemprego. Talvez alguns não se lembrem, mas há cerca de 2 anos atrás, Portugal chegou a ter taxas de desemprego quase de 18%. De 18%, descemos para 17%. De 17%, descemos para 16%. De 16%, descemos para 15%. De 15%, descemos para 14%. E neste momento estamos muito mais perto dos 13% do que dos 14%. Os dados de janeiro dizem-nos que o desemprego em Portugal é de 13,3%. É uma taxa alta, certamente que é. É uma taxa ainda muito elevada e que exige muito esforço da nossa parte. Mas, acima de tudo, é uma boa notícia para os muitos portugueses que saíram de uma situação de desemprego e tem de ser um sinal de esperança e de confiança para os portugueses que estão à procura de uma primeira oportunidade ou para os portugueses que estão à procura de regressarem ao mercado de trabalho, porque, efetivamente, fruto dessa capacidade de esforço das nossas empresas, dos nossos empregadores, dos nossos trabalhadores, mas também fruto das reformas que fomos fazendo na economia e no emprego, hoje temos essa capacidade de ter um tecido económico, de ter um crescimento económico que é capaz de gerar emprego e isso é, sem sombra de dúvida, o mais importante. Mas também, do ponto de vista fiscal, depois de anos tão difíceis, tivemos a possibilidade de introduzir, por exemplo, o coeficiente familiar, garantindo que nenhuma família com filhos é prejudicada. Pelo contrário, famílias com filhos podem mesmo ser beneficiadas por essa dimensão tão importante e a natalidade é algo que nos preocupa certamente a todos nesta sala, sem prejudicar as famílias que não têm filhos a cargo. Também, do ponto de vista das pensões, reformulámos a SES, que hoje afeta única e exclusivamente rendimentos das pensões mais elevadas, pensões acima dos 4.600 euros. E fizemos-lo com responsabilidade, sem pôr em causa a sustentabilidade das próprias contas públicas. Também iniciámos, nesse sentido, a reposição do rendimento dos funcionários públicos, este ano 20%, com responsabilidade, sem pôr em causa a nossa sustentabilidade, mas dando também uma noção de futuro, uma noção de caminho, que é certamente muito importante. E em matéria fiscal, começamos uma reforma que é muito importante. Já vamos na segunda descida do IRC,
já estamos a antecipar uma terceira descida do IRC, mas, acima de tudo, sabemos, e hoje os números dão esta dimensão com muita visibilidade, que o crescimento económico, o investimento e, nesse sentido, também o emprego, já estão a beneficiar dessa consolidação que tivemos a capacidade de fazer. E foi também em diálogo social, com capacidade de negociação e de concertação social, que são fundamentais num país como Portugal, que conseguimos elevar o salário mínimo nacional. Hoje, o salário mínimo nacional ultrapassou os 500 euros, está nos 505 euros, e eu não deixo de achar espantoso que quem congelou em 2011 o salário mínimo nacional em Portugal tenham sido exatamente aqueles que depois criticaram o facto de se ter inscrito pela mão do anterior governo a não possibilidade de subir o salário mínimo durante o período de ajustamento e hoje, com a Troika atrás das costas, com capacidade de diálogo social, temos a possibilidade efetiva de o fazer. Foi o que fizemos. E para muitas daquelas pessoas que continuam sem saber, ou melhor, continuam a dizer que não sabem e não veem diferenças num país que está sob a Troika ou num país que está fora da Troika, um bom exemplo é exatamente esta possibilidade que tivemos de resgatar uma parte das nossas escolhas, resgatar uma parte da nossa soberania para podermos dialogar com os parceiros sociais e começarmos a escolher um conjunto de medidas que vão no sentido correto. Mas, por último, e para terminar, porque já vou longo, não poderia deixar de vos dizer também, olhando para o futuro, o que queremos continuar a fazer. Esta maioria já provou que consegue gerir muito melhor as finanças públicas do que o Partido Socialista. Isso é inegável para todos. Mas eu queria, acima de tudo, numa lógica de futuro, fazer-vos algumas perguntas. Quem é que, efetivamente, teve a capacidade de resolver o problema das contas públicas em Portugal e voltar a pôr Portugal a crescer, voltar a pôr o investimento a crescer, voltar a pôr o emprego a crescer em Portugal? Quem é que, efetivamente, acompanhou as empresas, muito especialmente as pequenas e médias empresas, que são a espinha dorsal da nossa economia, que são os maiores criadores do emprego em Portugal, e teve a capacidade de perceber que tínhamos de fazer reformas para fortalecer essa dimensão económica, para fortalecer o nosso tecido económico? Quem é que garantiu um conjunto de flexibilidade no investimento e pôs o investimento efetivamente a crescer a taxas que não conhecíamos sequer neste século? E já agora, quem é que conseguiu baixar o IRC para ajudar ao investimento, mas ao mesmo tempo ter a capacidade também de modular o IRS para garantir que as famílias podem ficar um pouco melhor? Sabemos que o caminho que temos para fazer é um caminho que não é isento de riscos e que qualquer efeito de contágio pode pôr em causa os sacrifícios que os portugueses fizeram e que significam hoje um conjunto de conquistas. E é exatamente por isso que qualquer retrocesso, qualquer política eleitoralista, irresponsável e fácil, daquelas que põem todo o investimento nas mãos do Estado e completamente de costas voltadas para as empresas e para as pessoas, pode voltar Portugal para o passado, pode nos fazer chegar efetivamente à situação que estávamos em 2011. E isso eu tenho a certeza que nenhum de nós nesta sala quer e tenho a certeza que trabalharemos todos em conjunto para o podermos evitar. Reparem, aliás, relativamente a uma dimensão tão importante para a nossa economia, que é a dimensão dos fundos comunitários. Reparem quais é que eram as taxas de execução dos fundos comunitários muito baixas e quais é que são hoje as taxas de execução dos fundos comunitários. Estamos a falar de dinheiro que no passado era desperdiçado, que não aproveitavam dos quais as empresas não se podiam aproveitar, que não punham a economia nacional a produzir e hoje percebemos que temos taxas de execução muito mais próximas da plenitude e o resultado é visível. Vejam, por exemplo, o que se passa só, por exemplo, no domínio da agricultura. E, nesse sentido, a confiança que nós reconquistamos, a soberania que nós recobramos, a estabilidade que retomamos, são demasiadamente importantes. São valores fundamentais que não podem ser colocados em causa com políticas irresponsáveis, que não podem ser colocadas em causa por quem não conseguiu nada do que Portugal já alcançou. Ninguém pode dizer que não trilhamos um caminho seguro, responsável e firme. E eu espero que possamos também todos dizer que esse é o caminho que temos de continuar a fazer no futuro.
É um caminho de uma economia renovada, inclusiva, uma economia exportadora, mas também capaz de gerar riqueza e de gerar emprego. Hoje, Portugal está francamente mais forte para ultrapassar e para enfrentar os desafios. Hoje, olhamos com muita confiança para o futuro e isso foi fruto também da capacidade que tivemos de empreender nos últimos anos. Hoje temos um novo ciclo de investimentos que é uma oportunidade que Portugal tem de conseguir aproveitar e que o Governo está francamente empenhado em conseguir continuar a trabalhar para dar todos os instrumentos necessários para o efeito, quer seja a diminuição do IRS, quer seja a aplicação dos fundos estruturais, quer seja o novo sistema de investimento, quer seja um conjunto de apoios, de medidas para apoiarem o emprego, para apoiarem o empreendedorismo, quer seja apoios à contratação direta, quer seja também no domínio da área social. Pela primeira vez, nos fundos comunitários, passaremos a ter um programa específico para a inclusão social e para o emprego, algo que nunca tivemos no passado, com uma dotação orçamental de 2,5 mil milhões de euros, que é francamente importante para continuarmos a construir esta rede de cobertura social, mas também trabalharmos em recuperar o emprego. Por isso mesmo, meus amigos, para terminar, há aqueles que dizem, dentro da atual maioria e fora da atual maioria, que Portugal hoje está bem melhor do que estava em 2011, eu digo só uma coisa. Acho que têm a razão, acho que estão a dizer a verdade. Vamos pôr todos as mãos à obra. Penso que Portugal está no rumo certo. Muito obrigado a todos.